Que alegria estar aqui com você, meu querido, minha querida, que está ansioso, que está ansiosa pelo resultado do concurso da Polícia Federal, cargo administrativo, né, que pega ali todos os cargos da área administrativa da PF, como administrador, assistente social, contador, enfermeiro, estatístico, cargo 6, farmacêutico, médico clínico, ortopedista, médico psiquiatra, nutricionista, psicólogo clínico, psicólogo organizacional, técnico em assuntos educacionais, área pedagogia, técnico em comunicação e o cargo de agente administrativo. Concurso aí que teve uma demanda altíssima, né? 294.185 inscritos e que teve uma prova que surpreendeu aí a todos nós. Então tá previsto, isso aqui tá errado, né? Isso aqui não é isso aqui não. Opa, aqui tá errado. Tá previsto para hoje o resultado, né? Tá previsto para hoje geralmente é às 10 horas que o Sebrasp libera o resultado, quando não sai assim no Diário Oficial. Vai ser liberado hoje o resultado. E amanhã, às 10 horas da manhã, é liberado a folha definitiva, a folha da folha provisória. Então, amanhã, às 10 horas, você vai ter acesso ao seu espelho individual com as notas, tá vendo? E a sua redação. E aí, basta você fazer o quê? Basta você pegar e você dar um Ctrl+P, né? Usando o navegador, nada de usar da print, pelo amor de Deus. Dá um Ctrl+P, salva em PDF, tá? E aí, o arquivo é transformado em PDF. E a mesma coisa aqui, vai na redação, dá um Ctrl+P, muda lá a impressora para salvar destino como PDF e salva o PDF. Por quê? Porque eu vou exportar, tá? Eu vou exportar para essa planilha aqui, ó. Eu vou exportar para essa planilha aqui, tá vendo? Essa planilha aqui, que é a nossa planilha de análise. Então eu exporto para ela. E aí, se você mandar o print, eu não tenho como fazer isso. Aí eu vou ter que digitar. Aí pensa na miséria. Então, para você facilitar a nossa vida. E, claro, né, você vai querer uma análise completa igual essa daqui, em que a gente, por exemplo, estimou um aumento, né, na nota de conteúdo para 3,5 e a banca foi lá e deu a nota total, né? A gente estimou 25 e ele ganhou. Gente, como é que eu faço para ter acesso, ter essa análise? Ter essa análise, ó, item por item, critério por critério, tudo bonitinho, tudo dizendo para você aonde ganhar, quanto ganhar e as chances da gente vencer. Como que eu faço para ter isso? Na parte de microestrutura também, olha aqui, ó, tá vendo? Se você fazendo do jeito que eu tô falando, já sai tudo automático. Já vou saber quantos erros de português você teve, de grafia, de morfossintaxe, quantos erros no total, percentual. E aí eu venho fazendo a minha parte, tá bom? Só você entrar, aqui eu tô dando um exemplo do meu site, né? No caso, tô dando um exemplo da Embrapa, mas você vai lá em recursos, no meu site, quintecoach.com.br, vai lá, clica em recursos e lá tem um link para você mandar para mim a sua redação, beleza? E aí você, solicita, tá aqui o link, né? Solicita análise, entra na lista e solicita a sua análise. E aí você vai ter essa análise completa. Kit, como foi a minha prova? Como é que vai ser essa etapa? Então eu vou explicar para você, né? Que tá concorrendo aí a uma das 192 vagas aí. Salário entre 7.400 e 11.000. Aí, né? Que você que tá concorrendo a um desses aí. Como que vai funcionar nos dias 7 e 8. Então, dia 7 às 10 horas, você acessa e manda, e aí você vai receber. Muita gente vai ter dúvida, então eu vou pegar o cargo de agente, tá? Mas o que eu vou falar aqui pra gente vai valer para todos os outros cargos, né? Claro que eu vou tentar fazer o vídeo, obviamente, né, para cada cargo, mas espero que o que vale aqui vale para todo mundo, tá bom? Então, primeiro que foi uma prova que nos surpreendeu, porque foi uma prova que não trouxe aspectos, então todo mundo já comentou sobre isso, né? Pessoal aí de agente administrativo, foi uma prova que não trouxe os aspectos, foi um tema dissertativo argumentativo. Só que eu gostaria de lembrar para você que isso não foi uma novidade, isso não é uma novidade para nós aqui na Quinte Coach, no método 3Ps. Talvez seja uma novidade para você, né? Que estudou aí com material, ficou prevendo o tema, blá, 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 e aí você se lidar com um tema que, né? Que leitura, como é que é mesmo o tema lá? Importância, né? Importância da competência de leitura para o exercício da cidadania na era digital. Ou seja, não é só da leitura, é da competência de ler, né? Os esses motivadores. Como foi um tema sem aspecto e um texto dissertativo argumentativo, o que eu estava falando é o seguinte, isso não é uma exclusividade a banca Sebrasp, ela faz isso mesmo, tá? É assim mesmo.
Por exemplo, na FUB, o último recurso que teve agora, a banca trouxe um tema com 2 aspectos e pediu texto dissertativo argumentativo, tá? Em outro concurso, a banca trouxe texto dissertativo argumentativo com o tema na forma de pergunta. Então, ter aspecto ou não só facilitou a sua vida, mas os critérios de correção é que vão definir o que? A sua nota. Então, a sua nota foi dividida como? Bom, como não trouxe aspecto, não trouxe a questão da pontuação. E aí vem o espelho de correção, né? Que é o padrão de resposta. E no padrão de resposta, o candidato deve discorrer de maneira coerente e interrelacionada sobre a competência de leitura. Lembra, competência de leitura. E sua importância para o exercício da cidadania no contexto da era digital. Aqui tem uma pequena... A importância da competência. A importância da competência. Aqui ele mudou. A competência da leitura e sua importância. Dá no mesmo, né? Para a... Porque tem a e sua, né? O sua aqui faz a mesma coisa. Beleza. Desempenha um papel fundamental na cidadania, sendo ferramenta essencial para blá, 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 blá. E aqui ele vem dando aqui um direcionamento de resposta, tá? Não é resposta padrão. Bom, vamos lá para os quesitos. Os quesitos, ele dividiu em 2.1, tá? Que trata do tipo textual, beleza? O 2.2, tá aqui, ó, o 2.2, que trata da coesão e coerência, né? Que é os tempos e modos verbais. Da onde que ele tirou esse espelho? Primeira coisa que eu quero, que tá desformatado, né? Da onde que ele tirou esse espelho? Esse espelho aqui, você encontra ele lá no Enem. Que Enem, gente? Perdão. Você encontra ele lá no PAS, no vestibular da UNB. Então, se você entrar lá no programas vestibular PAS da UNB, você vai ver exatamente esse espelho aqui. Então, primeiro, tipo textual, tá? O segundo, a estrutura textual, que ele vai trabalhar a coesão e a coerência, né? O mecanismo de coesão são adequadamente empregados, corretamente, tá vendo aí? E o 3.3, que é o quê? Que é o tema em si. Ou seja, se você tangenciou o tema, se você desenvolveu parcialmente o tema, abordando 2 de seus aspectos. Que aspectos são esses aqui, ó? 2 de seus aspectos. Presta atenção. 2 de seus aspectos. O primeiro aspecto não foi a importância? Opa, pulei aqui, ó. Aqui. O primeiro aspecto foi a importância, ó. Competência e exercício da cidadania era digital. Tangenciou o tema, limitando-se a abordar isoladamente um dos seus aspectos. Quinte, como assim um dos seus aspectos, Quinte? Me explica isso. Bom, pega a frase temática e dividiu em 3 partes. Competência de leitura é uma parte. Exercício da cidadania é outra parte. E era digital, outra parte. Então, o que a banca está medindo é se você conseguiu desenvolver o texto de 30 linhas abordando toda a proposta temática. E aí ela dividiu a proposta temática em 3 pedaços. Beleza? Primeiro foi competência. Então, se o seu texto trabalhou a competência de leitura, mas não trabalhou a era digital, ou tangenciou a era digital, você está no conceito 2. Conceito 3, conceito 4. Então, a banca Sebrasp hoje, está trabalhando com 4 conceitos, né? Até 2023, que era a banca anterior, ela trabalhava com 3 conceitos. Aí, a partir de 2024, ela começou a testar 4. Isso reduziu a quantidade de recursos, tá? E aí, agora ela trabalha com 4 conceitos, tá? Com 4 conceitos, reduz a quantidade de recursos. Por quê? Porque o examinador tende a ser mais assertivo. Ou porque você vai estar no mediano, ou você vai estar em um dos aspectos, né? Com argumentação parcialmente consistente, ou você vai estar certinho, uma argumentação consistente, e trabalhou o quê? A importância da competência na leitura da cidadania na era digital. Então, com isso daqui, a nota fica mais assertiva, tá bom? E, obviamente, diminuiu, né? A experiência do Sebrasp provou que diminuiu a quantidade de recursos providos. E é importante isso daí, tá? Porque quando eu era examinador, quando eu trabalhei lá, você tinha um ranking. Então, é óbvio que as redações que eu corrigia e aí entrava com recurso e o recurso era provido, diminuiu o meu score. E com isso, obviamente, dificultava a minha vida. Gente, como é que vai ser a pontuação? Bom, o Sebrasp não trouxe a pontuação. Então, no próximo vídeo, eu vou trabalhar com você a pontuação, tá? Então, quantos pontos cada item desse será dividido? Eu não sei. Eu só sei que dos 20 pontos... 20 vezes 0,05.
19 pontos vai ser distribuído em 3 aspectos. Como assim? Distribuído, Quinte. Então, aí eu vou, mais uma vez, vou me valer, né, obviamente, de um exemplo aqui. Então, ó, a sua nota vai ser dividida assim. Então, tá aqui, né? Então, quando sair o resultado, eu vou fazer essa planilha aqui, essa aqui é do ICMBio, por exemplo, mostrando que de 353 candidatos para analista ambiental, 52% foram eliminados na redação. O que quer dizer isso? Eu vou fazer isso eu vou trazer um vídeo quando eu for comentar o resultado, tá? E também vou comentar isso daqui, ó. Por exemplo, o Murilo. Olha o que aconteceu com ele. Olha a nota dele aqui, olha a redação dele, tá vendo? E aí ele, ó, pum, vai para lá. Então, quando você observa, o Murilo, ele, né, é o nosso primeiro colocado no ICMBio, no Insider, ele foi aluno nosso. Mas aí você observa, ó, como que se deu aqui a redação, tá vendo? Então, ó, joga lá para cima. Então, mesmo que uma pessoa esteja com a nota não tão, a nota vai lá para cima, com a nota da redação, beleza? Então, cadê o outro pedaço? Aqui, ó. E aí você vê a nota dele, ó, indo para o primeiro lugar. Quando você observa o que? A nota da redação. Beleza? Então a nota da redação vai ter esse poder de fazer isso. Claro que eu vou fazer isso também com o seu cargo, tá? Porque a gente não tem um resultado. Bom, o que mais? Quinte, como é que fica a divisão da minha nota? A divisão da sua nota, ela vai seguir esse parâmetro aqui, ó. Então, vou pegar esse caso aqui do 2.1, tá vendo? Ó? Que eram 3 conceitos, tá? E aí o 2.1, eu vou fazer essa planilha aqui para você. O que é isso? Essa é a planilha de quando sair as notas. Então, a gente não sabe ainda quanto vale cada um daqueles 3 quesitos de avaliação. 2.1, 2.2, 2.3. A gente não sabe ainda. Mas suponhamos que valha 6. Valendo 6 pontos do 2.1 de 19, então a sua nota lá vai ser quebrada em 4 itens. Aqui foi quebrada em 3. Então, ó, valendo 3 quebrado em 4, tá vendo? Ó, conceito 4. 3 dividido por 4 vai vir a nota média, que vai ser 0,38. Conceito 1, 0,75. Conceito 2, 1,5. Só que se 2 examinadores divergirem, a sua nota pode ser 1,13. Então, se a sua nota for 1,13, significa o quê? Significa que sua nota foi a média, tá vendo aqui, ó? A prova será corrigida, ó, será a média entre 2 examinadores. A avaliação, a nota de conteúdo será a média entre 2 avaliadores distintos. Então, isso significa que, se a sua nota for média, tá? Um examinador já deu a pontuação superior e o outro deu a pontuação inferior. Por isso que a sua nota ficou ali na média, beleza? Você tá entendendo? Quinte, como é que eu vou saber disso? Fica tranquilo que assim que sair amanhã, tá? Não hoje. Hoje saem as notas. Se a banca alterar o espelho, eu já vou conseguir fazer. Mas com o espelho preliminar não dá para fazer ainda a divisão das notas, para saber ali. Mas a gente só vai saber mesmo a nota que você tirou por quesito avaliado só amanhã às 10 horas, tá bom? Aí eu saberei. E aí você vai ser encaixado em um conceito. Quando você é encaixado em um conceito, significa o quê? Que ou os examinadores concordam e aí você recebeu, por exemplo, o conceito 2. Identifica-se 2 aspectos de organização, mas não o terceiro. Nesse caso, né, os 2 examinadores já concordam. A possibilidade que vai existir não é você ir para o conceito 3, é você ir para a média entre o 2 e o 3. É eu ver se o seu texto tem elementos dos 3 conceitos, mas que não é o 3. Porque se fosse 3, você já teria recebido a nota máxima, porque o conceito 3 é a nota máxima. O mesmo vale para cá, que é a parte do tema. Agora são 4 conceitos. A mesma coisa. Eu vou olhar o seu texto. Olhei o seu texto? Positivo. O que vai acontecer? Bum! Eu vou ver se o seu texto está aqui. Se os 2 já concordam, o máximo que a gente pode brigar vai ser pelo 3,5, por exemplo. Agora, se a sua nota já é a média entre 3 e 4, os 2 conceitos, então, meu irmão, a gente vai provar para a banca que você é conceito 4. Positivo? Entendeu isso? Bom, onde eu acho que vai ter muito problema vai ser aqui, tá? Por quê? Bom, veja que a nota aqui vai ser dividida por 2. E aqui, ó, tem em conformidade com outra tipologia. Geralmente, vocês que estudam, né, com esse material que está aí disponível, né, que mais vende, né, hoje no mercado, os líderes do mercado, né?
esse material, esses professores, eles ensinam você a fazer o tal do tipo expositivo, que é onde você fica ali enchendo um texto de citação, de dados, de informação, mas você não argumenta, né? O Sebrasp, não é porque ela colocou lá dissertativo argumentativo que você tinha que fazer isso. Você já tinha que fazer isso antes do texto ser puramente dissertativo argumentativo. Sim, o que eu estou dizendo é que o texto expositivo no Sebrasp não vale. Beleza? Então, aqui eu acredito que a gente vai ter muito problema no quesito 2.1 item 1. Por quê? Porque o que os candidatos aprendem, tá bom? Que é fazer o texto expositivo, que é ficar enchendo linguiça, tá? Então, que é enchendo de dados, informação, citando autor de renome, ficar lá enchendo, blá, 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 mas argumentar que é bom, nada, beleza? Isso já estava sendo cobrado em 2024 e agora em 2025, então nem se fala, tá bom? Os recursos estão aí para provar. Então, se você quiser ver o nosso histórico, só entrar no Instagram e lá no meu site também, porque você vê os recursos providos, os depoimentos, tá? As pessoas eliminadas, voltando, são centenas, gente, são mais de 3.200 recursos providos, tá bom? Então, são muitas vidas. Esse mural aqui, ó, não é à toa, tá bom? O mural que tá aqui. Bom, o que mais? Então, quando sair o resultado, a gente vai... eu vou conseguir fazer para você isso daí. Deixa eu te dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Ela aqui, ó, tava com 11, cara. De 11 foi para 22. Ela precisava de 15 para voltar para o concurso. Positivo. E aí, né, como ela era... E aí, foi nomeada para... Esse aqui é a Tribunal de Contas, né? TCE Santa Catarina. Beleza? Estava eliminada no concurso e retornou aí, ó, com mais de 11 pontos ganhos. Show de bola? Então, amanhã, né, ou ainda hoje, vamos ver aí como é que vai sair o novo espelho. Eu venho aqui trazendo para você a divisão de notas, que sem isso daqui você não consegue pedir, porque você precisa ser o quê? Objetivo no seu pleito. Quente, e a parte de grafia e a parte de morfossintaxe? Sim, meu irmão, o Sebrasp pega pesado mesmo. Então, aqui um exemplo, ó, da banca colocando 53 erros, ó, a banca marcando 53 erros e o candidato sendo eliminado no concurso, porque 53 erros vezes 4, tá? Então, cada erro seu de microestrutura, a banca divide em 3 partes, que é propriedade vocabular, morfossintaxe e grafia. E aí, cada erro vai ser multiplicado por 4 e vai ser reduzido da sua nota de conteúdo. Então, sua nota de conteúdo você tirou, por exemplo, 15 menos o número de erros que a banca vai marcar, ela já chegou a marcar 53, que eu te mostrei, vezes 4 dividido pelo total de linhas que você fez. E aí você tem a sua nota provisória na prova discursiva. Então, o que você tem que fazer também? Cada errozinho você tem que vir aqui, ó, aqui, esse aqui marcou 43 erros, tá vendo? Cada errozinho desse aqui, ó, então você vai ter, pegando esse exemplo aqui, você vai ter a nota de quesito 1, que é a apresentação de estrutura textual, que é 5% da nota, que vai ser aqui, no caso, vai ser 1 ponto. Os 19 pontos distribuídos pelos 3 quesitos que eu te falei, que a gente ainda não sabe qual vai ser a pontuação, mas a gente vai saber. E o número de erros de grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular, que nesse caso aqui a colega tirou 53. Entramos com recurso, esse outro aqui tirou 57, tá vendo? E aí zerou. Por quê? Porque 57 deu maior, né? E aí ficou negativo em menos 1,65 ponto, que dá zero pelas regras do edital. Eu tinha feito uma planilha mostrando para você, ó, a porrada que o Sebrasp faz, tá bom? Então, vou mostrar esse caso aqui da Jaqueline, que foi eliminada no concurso e a banca marcou 53 erros. Bom, nós recorremos do quesito 1.0, recorremos e recorremos aqui, ó, dos 2 quesitos. E a gente ganhou nesse quesito aqui, tá? 1.67. Mas veja que mesmo ganhando aqui, ela não voltaria. Se a gente não tivesse, né, vencido esses recursos aqui, ó, de o quê? Morfossintaxe. Então, esses erros de morfossintaxe que foram marcados aqui não estavam seguindo o manual do Sebrasp. Então, veja só, o Sebrasp, tá? Tem um manual, tá aqui, o manual do Sebrasp, em que ele orienta, né, quais são os erros, né, que a gente tem que marcar quando a gente está na condição de examinador, beleza? Então, desculpa aqui, só caiu aqui minhas anotações. E a gente tem que marcar quando a gente está na condição de examinador.
simplesmente, né, eu venho batendo aqui, então tá aqui o manual do Sebrasp, tá aqui as regras, todas as regras do Sebrasp, como entrar com recurso, como entrar não, como avaliar o recurso. Lembra que aqui eu estou na condição de examinador, quando eu trabalhava lá, beleza? Então agora é o contrário, eu faço para vencer, por isso que a gente tem aí, ó, e você vai entrar aqui no mural dos recursos providos. Então tá aí, ó, centenas de milhares, isso é o que tá aqui, que é o meu mural, né? E eu quero preencher todas, já comprei até uma máquina seladora só para começar a fazer, reimprimir os de 2023, 24 e 25. E aí a gente vai encher isso aqui tudo, porque são mais de 3.000 recursos providos. Então volta aqui, rapidão. Bom, e aí você vê que a gente ganha aqui. Então no total, para essa cliente aqui, a Jaqueline, para essa cliente aqui, Jaqueline Figueroa, nós fizemos 17 recursos. Dos 17 recursos, 2 foi de macro e 15 de micro. Total de 17. E ganhamos 7 recursos. 1 de macro e 6 de micro. Ou seja, né, de 17, a gente teve 41% de recursos deferidos. Só para ela foram 17 recursos. Para ela, que teve 53 erros. Beleza? 17 recursos, porque cada erro é um recurso e cada quesito é um recurso, tudo separadinho no Sebrasp. Então foram 17 arquivos enviados para ela. A banca analisou os 17, respondeu os 17 e proveu esses aqui. Os providos trouxe ela de volta, que ela tinha que tirar 10, ela tirou 10,63. E tá aí mostrando. Ou seja, se a gente não entrasse se a gente não entrasse com microestrutura, ela não estaria de volta. A mesma coisa acontece aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente só fez microestrutura. E aí ele entrou, ó, há 2 vagas para entrar na vaga, tá? Então ele subiu e ficou lá quase dentro. Linha 1, linha 3, linha 5, linha 11, linha 17, linha 18, linha 25. Então tá aí, ó. De 14 erros, a gente reduziu. E aí ele aumenta, puff, e vai para lá. A mesma coisa acontece aqui também. Beleza? Quesito 2.1, 6 erros, logo 6 recursos de micro, 10 recursos para esse candidato. Então é assim que é feito os recursos. Por isso que a gente precisa fazer a análise, né? Fazer a planilha para você. Para quê? Para que você possa receber a planilha e saber exatamente o que vai ser feito. Então, como cada pessoa é uma pessoa, cada candidato teve, por mais parecido a nota, mas cada caso é um caso, eu não posso ter o mesmo valor para todo mundo. Né? Não é justo, porque uma pessoa, imagina, uma pessoa eu vou fazer 17 recursos e a outra pessoa eu vou fazer 2. Então, não é justo essas 2 pessoas pagarem o mesmo valor. Alguém está sendo ludibriado aí quando o preço é igual para todo mundo. Concorda? Então, por isso que eu faço a análise antes, você manda a sua redação, nosso time faz a análise, faz a planilha, te manda o orçamento, você aprova e a gente vai partir para a elaboração. Beleza? Combinado? Fica tranquilo que dá tempo se você for rápido, né? Então, dá tempo de fazer tudo. Tá? Madrugada é para isso. Combinado? Fechou? Então eu volto assim que sair o resultado, trazendo as notas por item, mais detalhes sobre os recursos indeferidos preliminarmente e apresentando para você as estratégias que eu acredito que vão te ajudar a vencer essa etapa, porque recurso faz parte do concurso, é ela que muda, traz a pessoa eliminada no concurso de volta para o concurso. Então, meu irmão, é ela que muda a classificação, a pessoa estava lá embaixo, sobe, a pessoa estava lá em cima, desce. Então, recurso é fundamental e não tem jeito, pode ser a melhor banca do planeta, vai errar. E aí é onde a gente entra com a experiência, né? Os manuais, os históricos que a gente tem aqui. E aí você melhora a sua nota e você sobe na classificação. É assim que funciona, tá bom? Um beijo, abraço, fica com Deus, sucesso. E já clica aqui no link da descrição e me manda a mensagem para reservar a sua vaga para você ter a sua análise gratuita e o seu orçamento. Um beijo, abraço. Deixo você aí com depoimento. Tchau, tchau. Fala, Samuel, meu querido amigo, é assim que a gente considera você aqui em casa, viu? Graças a você eu consegui voltar pro jogo, eu estava eliminada na prova da PRF e estava com redação ruim, né? E você conseguiu me colocar de novo no jogo, eu acreditei no seu trabalho, eu agradeço muito pelo seu profissionalismo, pelo seu empenho e você me devolveu, não foi só meus pontos não, nessa briga aí você devolveu, foi meus sonhos. E eu te agradeço muito, vou brigar muito agora por essa vaga, se Deus quiser essa vaga é minha. Tamo junto sempre, forte abraço, beijo!